Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor presidente da igreja. E ainda mais, sou capelão sênior e delegado regional Sudeste e primeiro vice-presidente da Ordem Nacional de Capelania Cristã, ONCC. O meu desejo é que você está conectado, se sinta à vontade aí em seu trabalho ou em sua casa. Eu sei que se você permitir, o Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir o Evangelho de Cristo Jesus e sua vida vai mudar. Consegue permitir isso? Eu vou agora compartilhar a parte 2 na hermenêutica e exegese do Evangelho que escreveu o evangelista Marcos, na parte 2, no seguinte significado: a tentação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Marcos capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, Marcos 1,12, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, teriam, mas os angelos os serviam. Diaconel, Marcos 1,13. O evangelista Marcos, nos primeiros 11 versículos do capítulo 1, fala-nos sobre dois pontos importantes: as credenciais de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e sua preparação. O ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi confirmado pelas Escrituras, pelos profetas, pelo precursor Ioannes Baptistas, pelos seus próprios predicados e pelo Deus Pai. Contudo, antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, começar efetivamente o seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para vencer Satanás. Fique atento em algumas verdades teológicas importantes sobre a tentação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O evangelista Marcos inicia dizendo: e logo o Espírito pneuma o impeliu equibalon para o Eremos, deserto. Marcos 1,12. Essa expressão, e logo cai entios, é uma das grandes palavras de Marcos. Essa expressão, e logo cai entes, é uma das grandes palavras do evangelista Marcos. Ele a usa 41 vezes. Não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo de Jesus Cristo e a dureza da sua tentação. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vai repentinamente do sorriso aprovador do Deus Pai para as ciladas de Satanás. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, saiu da água do batismo para o fogo da tentação. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, passou imediatamente da glória do batismo à prova da tentação. Consagração e provação foram dois elementos da inauguração do ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.
a tentação não foi um acidente, mas um apontamento. Não houve nenhuma transição entre os céus abertos do Jordão e a escuridão medonha do deserto. A vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas renhidas. O fato de você, pela fé em Cristo, ser filho de Deus, não o isenta das provas, mas às vezes lhe empurra para o centro delas. A tentação de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava no plano eterno de Deus. No Jordão, Deus Pai testificou a seu respeito e ficou provado que ele, Cristo, é o Filho de Deus. Mas no deserto, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tentado para provar que era homem perfeito. No Jordão, ele, Jesus Cristo, identificou-se com o homem a quem veio salvar. Mas no deserto, ele, Jesus Cristo, provou que podia salvar o homem, porque ele triunfou sobre Satanás, o diabolos. A plenitude do Espírito Santo e o agrado do Pai são garantias de uma vida fácil, nem salvo-conduto para comodidade. Em vez da unção do Espírito Santo e o agrado do Deus Pai o levar para uma vida palaciana, levou Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para o deserto da tentação. Muitas vezes a vontade do Espírito de Deus nos conduzirá como conduziu Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para os lugares que nós precisamos ir, mas embora eles possam ser lugares perigosos. Não obstante, esses lugares são palco das maiores lutas e das maiores vitórias dos cristãos. Ouça nesse momento com a gente Marcos capítulo 1, versículo 12. O Espírito Santo foi quem impeliu Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a ir ao deserto para ser tentado. Podemos substituir a tradução impeliu ekbalo por encheu-o com uma grande urgência, moveu-o. Esta palavra é extremamente forte. A palavra impeliu ekbalo foi usada 11 vezes por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para expelir os demônios. Não devemos, com isso, pensar que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estava relutante, mas que estava intensamente determinado a ir em consonância com a direção do Espírito Santo. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como uma pomba, agora o impele para o deserto com o impulso de um leão, na força das asas de uma águia, para ser tentado. O propósito dessa batalha espiritual era para que Jesus Cristo não apenas tivesse a natureza humana, mas a experiência humana. O propósito era que ele, Jesus Cristo, fosse não apenas o nosso modelo, mas o nosso refúgio e consolador real. O autor aos Hebreus esclarece: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer
os que são tentados. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia diz, eu acredito. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com feras, terion, mas os ágelos o serviam. Marcos 1,13. É importante observar que a iniciativa da tentação foi do próprio Deus. Não é propriamente Satanás que está atacando Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, quem está invadindo o seu território. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é quem está empurrando as portas do inferno. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está atacando o dono da casa. Ninguém pode entrar na casa do valente Escoros para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Marcos 3,27. O reino de Deus não pode vir a não ser com confronto, pois não penetra em espaço sem dono. Satanás é perturbado em seu covil, e ele não fica sem reagir, mas nessa reação ele é fragorosamente derrotado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Essa tentação não foi arranjada por Satanás, mas apontada pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi guiado ao deserto não por uma força maligna, mas conduzido pelo Espírito Santo. Se o diabolos pudesse ter escapado daquele combate, certamente o faria. Ali no deserto foi lavrada a derrota de Satanás. A iniciativa dessa tentação, portanto, não foi de Satanás, mas do Espírito Santo. A tentação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fazia parte do plano e propósito de Deus, visto que antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, iniciar seu ministério, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisava apresentar a credencial de um vencedor. A tentação de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não procedia de dentro dele, da sua mente, mas totalmente de fora, da insuflação de Satanás. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, em tudo foi semelhante a nós, exceto no pecado. Você é tentado por sua cobiça, Tiago 1,14. Quando Satanás sussurra em seus ouvidos uma tentação, um desejo interior, lhe aguça a dar ouvido a essa tentação. A cobiça, dessa forma, o atrai e o seduz e o leva a cair na tentação. Com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não aconteceu assim, pois o incentivo interior ao mal, o desejo para cooperar com a voz tentadora não existia. A tentação de Jesus Cristo não procedia de Deus, porque ele a ninguém tenta, nem procedia de dentro dele, porque não tinha pecado pessoal. O Espírito Santo conduziu Jesus Cristo ao deserto para ser tentado
porque o deserto da prova seria transformado no campo da vitória. Eu e você não devemos procurar a tentação pensando que ela seja o propósito de Deus para nós. Antes, devemos orar: não nos deixe cair em tentação. Mateus 6,13. Todos os evangelhos mostram que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não procurou a tentação, mas foi conduzido a ela pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não foi compelido contra a sua vontade. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi conduzido pelo Espírito Santo. Essa era a vontade de Deus Pai. Deus tem um único Filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação. Já parou para pensar nisso? Ouça agora o tentador, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com feras, mas os ángelos o serviam. Marcos 1,13. Satanás não é um ser mítico e lendário. Satanás não é uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa. Satanás é um anjo caído, um ser maligno. Satanás é um ser perverso, assassino, ladrão e mentiroso. Satanás é a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o destruidor, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse ser maligno, Satanás, age sem trégua, procurando por todos os meios atingir todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Seu grande alvo é perseguir Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e a sua noiva, a Igreja. A obsessão de Satanás é frustrar o soberano propósito de Deus. Esse arqui-inimigo foi quem tentou Adão e Eva no jardim no Éden e os persuadiu a pecar. Foi ele, Satanás, quem tentou Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, no deserto e foi derrotado. O primeiro Adão fracassou no jardim. O último Adão triunfou no deserto. O verbo grego sendo tentado, perazo, descreve uma ação contínua, visto que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi tentado durante os 40 dias. Depois de derrotado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no deserto, Satanás mudou de tática, mas não arriou suas armas. Ouça agora o conteúdo. O evangelista Marcos, pela celebridade de seu registro e laconicidade de suas palavras, não nos informa acerca do conteúdo da tentação. Em Marcos não vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, envolvido numa luta, como em Mateus e Lucas, mas como vitorioso. Contudo, os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, nos colocam a par de que foram 3 as setas principais de Satanás na tentação. A primeira tentação apelou para as necessidades físicas. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava jejuando havia 40 dias. Seu corpo estava debilitado e a fome lhe castigava. Satanás propôs a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, usar seu próprio poder para satisfazer suas necessidades, ou seja, fazer uma coisa boa de modo errado. Mitigar a fome atendendo à voz de Satanás. Satanás pôs em dúvida a bondade e a providência de Deus
abrindo-lhe outro caminho para atender suas necessidades imediatas. Satanás, tentou Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, no ponto fraco, a fome, e no ponto forte, a consciência de sua filiação divina. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, triunfa sobre Satanás, citando as Escrituras e dizendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ouça agora a segunda tentação. Apelou para o orgulho espiritual. Na primeira tentação, Satanás tentou induzir Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a desconfiar da providência de Deus. Na segunda, tentou levá-lo à presunção, à confiança falsa, à temerária na proteção divina. Satanás tentou induzir Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, a pular do pináculo do templo para ser sustentado pelos ángelos. Satanás torceu o sentido do texto bíblico e omitiu outra parte. Satanás, usou a Bíblia para tentar a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A terceira tentação apelou para a ambição e o amor ao poder. Satanás percebeu que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava focado no reino de Deus, então lhe ofereceu um reino sem cruz, desde que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o adorasse. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, rebateu-o fortemente, empunhando a adaga do Espírito, citando as Escrituras, dizendo que só Deus é digno de ser adorado. Ouça nesse momento as circunstâncias. Vou destacar 5 fatos hostis que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enfrentou nessa tentação. Em primeiro lugar, o deserto. O deserto para onde Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi enviado era mais desconfortável, severo e agressivo do que o mencionado no versículo 4 de Marcos 1. Era o deserto de Jericó, um lugar ermo, cheio de montanhas e cavernas, de areias escaldantes durante o dia e o frio gélido à noite. O deserto era um lugar de desolação e solidão. Os grandes homens caíram em lugares ou momentos públicos, mas na arena da solidão e nos bastidores dos lugares secretos. O deserto é um lugar das maiores provas e das maiores vitórias. O deserto é o campo de treinamento de Deus. Em segundo lugar, a permanência no deserto durante 40 dias. O número 40 é o número da provação. 40 dias durou o dilúvio. Gênesis 7:12. O jejum de Moisés no Sinai. Êxodo 34:28. A caminhada de Elias até Horebe. Primeiro livro dos Reis 19:8. 40 anos permaneceu no deserto. 40 dias Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. 40 anos Israel. 40 anos Israel permaneceu no deserto. 40 dias Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tentado por Satanás no deserto. O texto do evangelista Marcos evidencia que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi tentado durante os 40 dias, o tempo todo. Foi uma tentação sem pausa, sem trégua. O adversário usou todo o seu arsenal, todas as suas armas, todos os seus estratagemas
para afastar Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, da sua missão. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não foi tentado dentro do templo, nem em seu batismo, mas no deserto, onde estava cansado, sozinho, com fome e esgotado fisicamente. Satanás sempre procura nos atacar quando estamos vulneráveis, quando estamos passando por estresse físico, mental ou emocional. Você sabia? Em terceiro lugar, a solidão. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, saiu de um lugar público, cercado por uma multidão, onde viu os céus abertos, experimentou o revestimento do Espírito Santo e ouviu a doce voz de Deus Pai, confirmando sua filiação e afeição, e foi compelido a ir para um lugar solitário, onde lhe faltou a doce companhia de um amigo, a palavra encorajadora de alguém na hora da tentação. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sempre teve fome e comunhão com seus discípulos. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o designou para estarem com ele. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sempre viveu no meio da multidão. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tinha cheiro de gente. Contudo, agora, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está sozinho, mergulhado na mais profunda solidão. Em quarto lugar, fome. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, orou e jejuou durante 40 dias. As forças físicas de Jesus Cristo estavam estioladas. O corpo de Jesus Cristo estava debilitado. O estômago de Jesus Cristo estava vazio. A fome fazia latejar todo o corpo de Jesus Cristo. Os efeitos físicos provocados por um jejum prolongado de 40 dias são indescritíveis. Todo o corpo entra em profunda agonia. Você sabia? Ouça agora, em quinto lugar, as feras. Aquele deserto era lugar onde havia hienas, lobos, serpentes, chacais, panteras e leões. A região onde Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, jejuou e foi tentado constituía um cenário de abandono e perigo, um meio ambiente completamente oposto ao paraíso, onde o primeiro Adão foi tentado. Feras perigosas agravavam ainda mais esse tempo de prova. Não apenas no reino espiritual, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava sendo tentado, mas o reino animal conspirava contra ele. Possivelmente Satanás tentou Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pelo medo e urgente desejo de voltar à civilização. É digno mencionar que Adão e Eva caíram no jardim onde todas as suas necessidades eram supridas e todos os animais eram dóceis. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, triunfou sobre Satanás num deserto onde todas as suas necessidades não estavam supridas e todos os animais eram feras. Quero que se lembre disso. Ouça agora o propósito. Quer saber o motivo que o Espírito Santo impeliu Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ao deserto para ser tentado? Quer saber qual era o propósito? O Espírito Santo impeliu Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ao deserto, onde Deus o colocou à prova, não para ver se ele
Jesus Cristo estava pronto, mas para mostrar que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, estava pronto para realizar sua missão. O propósito da tentação, visto pelo ângulo de Deus, não era nos fazer cair, mas nos fortalecer. Não visa nossa ruína, mas nosso bem. Eu quero que se lembre disso. Quer saber quais são os propósitos da tentação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Humanidade. Jesus Cristo era perfeitamente homem e foi realmente tentado. Suas tentações foram reais. Ele, Jesus Cristo, se tornou semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Ele, Jesus Cristo, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo não foi tentado para revelar-nos a possibilidade de pecar, mas para provar-nos sua vitória sobre Satanás e o pecado. Em segundo lugar, Jesus Cristo foi tentado para ser o nosso exemplo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos socorre em nossas fraquezas, pois conhece o que passamos e porque venceu as mesmas tentações que nos assediam. Assim ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode compadecer-se de nós. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi tentado para derrotar Satanás. Eu e você lutamos contra um inimigo derrotado. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, triunfou sobre ele. O Evangelho do evangelista Marcos apresenta o Rei Jesus Cristo vitorioso sobre a natureza, Satanás, as enfermidades e a morte. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, venceu Satanás, então podemos cantar enquanto lutamos. Ouça agora as armas da vitória. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, do Jordão, foi revestido com o Espírito Santo e conduzido por ele ao deserto, onde venceu Satanás. Quer saber nesse momento quais foram as armas que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, usou nesse embate para ter a vitória? Em primeiro lugar, a oração. A razão da vitória de Jesus Cristo estava na sua intimidade com Deus Pai. O que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo, mas a ausência da intimidade com Deus. Se estamos na presença de Deus, triunfamos sobre o inimigo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, transformou o deserto da tentação em jardim da comunhão. Quando oramos, prevalecemos. Em segundo lugar, o jejum. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, iniciou o seu ministério terreno com 40 dias de oração e jejum. Quem jejua tem saudade de Deus e nele se deleita. O jejum tira os nossos olhos das outras coisas e nos faz concentrar em Deus. O jejum transformou a aridez do deserto um jardim de oração. Jejum é fome de Deus, é desespero por Deus. O apóstolo Paulo diz que nós comemos e jejuamos para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Se comemos e jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença entre comer e jejuar? É que quando comemos, alimentamos-nos do pão da terra, o símbolo do pão dos céus, mas quando jejuamos, alimentamos-nos do próprio pão dos céus. Charles H. Spurgeon diz que os tempos mais gloriosos vividos pela sua igreja em Londres foram
dos períodos que a igreja se dedicou aos períodos de oração e jejum. Em terceiro lugar, a palavra de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, triunfou sobre Satanás com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, rebateu todas as tentações com a palavra de Deus. Está escrito. Vivemos hoje o drama do analfabetismo bíblico. Crentes ignorantes são presas fáceis do diabolos. Vivemos ainda o drama da substituição da palavra pelo misticismo sincrético. Muitos crentes estão usando armas fabricadas pelo próprio homem, armas carnais, e não aquelas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, 2 Coríntios 10:4, diz o apóstolo Paulo. Ouça agora a vitória sobre a tentação. A vitória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sobre a tentação, revela-nos alguns pontos teológicos importantes. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, venceu a tentação por causa do seu caráter santo. O príncipe deste mundo, Satanás, não tinha nada com ele. Um homem piedoso é uma poderosa arma nas mãos de Deus. Em segundo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, venceu a tentação por uma resoluta e determinada resistência. A palavra de Deus ensina: resistir ao diabolos e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Você não pode deixar brechas em sua vida cristã, nem abrigar pecado em seu coração e mente, se quiser vencer essa batalha espiritual. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, venceu a tentação, pois conhecia a palavra de Deus. Satanás venceu Eva e Adão no jardim, porque torceu a palavra de Deus e Eva não se acautelou. Satanás citou a Bíblia para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele torceu o texto do Salmos 91, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o retrucou e o venceu, dando a verdadeira interpretação das Escrituras. O diabolos é o mal exegeta. Ele, o diabolos, torce a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca do diabolos é palavra do diabolos e não palavra de Deus. Em quarto lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, resistiu o diabolos e foi servido pelos anjos, mas os ángelos o serviam. Marcos 1:13. O ministério dos ángelos é algo glorioso na vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eles, os ángelos, anunciaram o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Os ángelos serviram a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na sua tentação. Os ángelos confortaram Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em sua agonia. Os ángelos serviram a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, do seu nascimento à sua agonia, da sua agonia à sua ressurreição e ascensão. Embora os evangelhos não mencionem o tipo de serviço real que foi executado pelos ángelos, podemos inferir que esse serviço diaconal incluía provisão para a nutrição do corpo.
Servir diaconel a quem indica trazer alimento. Não ajuda na luta. É tema para o fim do jejum. Ficamos então com o quadro do paraíso. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Os ángelos colocaram de lado as espadas desembainhadas de Gênesis 3:24 e trazem ao novo Adão as providências do Pai Celestial. Os ángelos serviam uma mesa para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Os ángelos serviram uma mesa para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no deserto. Eles, os ángelos, devem ter sido os garçons de Jesus Cristo no deserto. Com isso, o deixou o diabolos, eis que vieram ángelos e o serviram. Mateus 4:11. De acordo com Mateus 4:11, o serviço dos ángelos foi prestado a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, depois que o diabolos foi completamente derrotado. A conexão entre os três mundos, terra, céus e inferno, estão mais próximos do que imaginamos. Eu e você precisamos nos regozijar na onipotência de Deus Pai, no socorro do Deus Filho e na direção do Deus Espírito Santo, a fim de banirmos todo medo dos nossos inimigos espirituais. Concluindo, podemos tirar algumas lições teológicas práticas. Em primeiro lugar, todo cristão precisa esperar tempos de prova. Deus nos prova, Satanás nos tenta, Satanás busca nos destruir, Deus nos edificar. Em segundo lugar, todo cristão precisa estar atento aos diversos métodos de Satanás. Satanás usou estratagemas para tentar Jesus Cristo. Devemos ficar atentos às ciladas do diabolos. Ele, o diabolos, conhece os nossos pontos vulneráveis, bem como os nossos pontos fracos. Ele, o diabo, explora ambos. Em terceiro lugar, todo cristão precisa cautelar-se acerca da perseverança de Satanás. Ele, o diabo, tentou Jesus Cristo durante 40 dias, mesmo depois que derrotado em todas as investidas, o diabo voltou com outras armas em outras ocasiões. Em quarto lugar, todo cristão precisa estar preparado para os dias de provas. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava cheio do Espírito Santo e foi guiado pelo Espírito Santo. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava se deleitando no amor do Pai, tinha comunhão com o Pai pela oração e jejum, mas tudo isso não o isentou da tentação. Em quinto lugar, todo cristão precisa buscar em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, exemplo e socorro na hora das tentações. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Por isso ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode nos entender e nos socorrer. Em sexto lugar, todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite sermos provados além das nossas forças. Temos uma gloriosa promessa em relação a tentações de toda sorte. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, vos preparará livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Em sétimo lugar, todo cristão precisa resistir o diabolos. Precisamos seguir a orientação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De semelhante modo, Tiago e Jacó, irmão do Senhor Jesus, nos exorta: resistir ao diabolos e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Gostou do significado e conteúdo? E agora, se sente preparado a entregar sua vida, sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Eu quero que você pense e se lembre disso.